arrumadas, ajeitadas. Sim. Oi, pessoas! Hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo de Trocando Favoritos. Vocês já conhecem a Maria e a Natália, que são as minhas colegas da faculdade, e a gente faz parte do triozinho de leitoras. Colegas frequentes. Nos contatos delas tá mais Não está mais, eu troquei. Mas, então a gente compõe o pequeno grupinho de leitoras da nossa turma da faculdade. Sim, tem outros leitores, mas eu acho mais legal falar desse jeito. E então a gente escolheu alguns favoritos. Favoritos até recentes, inclusive, foram 3 leituras bem recentes, 3 leituras de 2025 que a gente fez. E acho que foram todas no segundo semestre. Eu tava olhando pensando se foi escrito em 2025. Não, que a gente leu em 2025. Faz sentido. Eu não sei quando esse livro foi escrito. Mas o Circo da Noite eu sei que não é de 2025. Vocês já conhecem o esquema, eu espero. Se não conhecem, vejam os vídeos anteriores, porque vale muito a pena. E então a gente começa dando pra vocês uma pequena sinopse dos livros que a gente escolheu. Daí a gente troca os livros, lê os livros e comenta o que a gente achou da leitura. Nesse momento aqui do mundo, do universo, a gente já leu os livros, então não vamos conseguir gravar em ordem dessa vez. Eu trouxe pra Fernanda dessa vez. É assim que se perde a Guerra do Tempo. É desses autores que eu não sei falar o nome direito, mas tem essa curiosidade, são 2 autoras, né? Então a Mael é uma mulher e um homem. Uhum. E esse Max Gladstone é um homem que escreveu isso também? Pois é, eu fiquei chocada. Surpreendente. Enfim, só um pouquinho da história de como que eu peguei esse livro. Foi durante a Bienal de 2025, foi que eu estava com ela. E assim, eu não dava nada pra esse livro, ele só tava lá na estante, peguei, comparado a Amazon estava, eu acho. Olhei basicamente a sinopse, não sabia o que esperar. Acho que isso foi a magia da coisa, não saber o que esperar. E peguei ele, enfim, uma ótima experiência. 5 estrelas favoritado de 2025. Mas basicamente, falando da sinopse, ele é um livro considerado confuso, assim, mas entende que se passa no futuro, entendo que distópico, porque tem uma guerra acontecendo e tem 2 personagens, a Red e a Blue. E elas são agentes de lados opostos da guerra. E tem uma característica muito forte nesse livro que é, tipo, elas viajam meio que no tempo e no espaço de uma maneira muito diferente do que eu já vi em outros livros. Mas a Fernanda deve falar mais sobre isso depois. Mas basicamente isso. E no meio disso tudo acontece um romance entre elas. É basicamente essa sinopse do livro bem por cima. Assim. Por meio das cartas. Por meio das cartas, exatamente. Elas não chegam a se encontrar, assim, pra falar durante o livro. Deixa eu ver aqui, ó, só pra mostrar que o livro inteiro são cartas, inclusive. Uma edição maravilhosa essa, inclusive. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Aqui começa uma carta e aí você fica lendo as cartas entre elas e, assim, é lindíssimo. Não esperava ser tão bom quanto foi, por isso passeio pra Fernanda. E já era um livro que tava no meu radar pra ler, eu só não tinha pego ainda e aconteceu. Esse momento chegou, sabe? Eu descobri que esse livro é mais curto do que eu achei que era, então vamos lá de primeiras impressões. Eu tô na página quase 60 e então eu já li bastante. Eu queria ter gravado esses trechos quando eu tava na página 30 e pouco, mas não rolou. Até então, eu gostei muito da dinâmica da gente ter um capítulo de missão e depois um capítulo da carta em si. E aí a gente sempre sabe o que esperar e os capítulos vêm em duplinha. Eu achei isso maravilhoso, tá? E mais difícil de você parar de ler, porque você sempre quer ler a próxima duplinha e ver como é que é, né? O que vai ser a resposta. Então essa daqui já vai ser uma atualização meio, porque esse livro não tem nem 200 páginas, ele tem umas 190 e poucos. Então, meio primeiras impressões, meio, mas eu tô tentando muito entender as descrições, principalmente das formas físicas. Da Red tem mais isso, porque pelo que eu entendi, a Red é uma coisa meio robótica, meio ciborgue. E o futuro que ela almeja não foi tão detalhado, mas o futuro que a Blue almeja, ele é chamado de jardim, né? Então eu imagino que é uma coisa mais, tipo assim, ligada à natureza e à preservação, enquanto a Red é uma coisa mais pós-apocalíptica. Eu tenho essa visão, mas, sabe, como disse, nada aqui é pra ser explicado. E eu tô amando. Eu acho que eu achei o meu tipo de livro, gente. Eu acho que é esse. O tipo de livro que eu gosto de ler. Onde as coisas não são explicadas direito. Enfim. Próxima atualização em breve. Bom dia, vamos para a nossa última entrada antes do final. E eu cheguei na página 151. Que é o momento em que tudo dá drasticamente errado. E aí eu estou tipo, e agora? Como que resolve? Como resolve? Isso aqui, eu acho que está sendo uma leitura de muitas emoções, tá? Eu achei lindo ver os dois se apaixonando pelas cartas e etc. Mas eu vou deixar essas considerações mais pro
final, né? O negócio é que não sei mais como que vão salvar e eu não sei o que esperar de final desse livro. Eu nunca soube o que esperar de final. Porque não me parece que existe uma possibilidade delas de fato ficarem juntas e felicidade. Não me parece que existe, então eu não sei. Só tô amando o processo, gente. Eu pesquisei tanta coisa. Então é isso. Nos vemos no final com uma resenha um pouco mais completa. Então, chegamos até aqui, né? Vocês já devem ter visto pelos diários que essa foi uma leitura que eu gostei muito e eu criei muitas teorias no decorrer dela. Infelizmente eu não consegui registrar todas as teorias pra vocês porque eu li esse livro durante uma viagem. Então a minha rotina tava muito maluca pra eu parar e falar, não, vou gravar agora um diário aqui. Eu gravei um momento que eu consegui fugir pro quintal da casa da minha avó e outro dia quando eu já tava em Vitória de volta, se eu não me engano. Mas assim, eu acho que pela relação das duas personagens ser construída com base em cartas e a gente conseguir ver o momento em que as coisas vão mudando, né? Porque como elas eram de lados opostos de uma guerra, uma não sabia nada sobre o estilo de vida da outra, nem a concepção física da outra, porque elas duas não só são de empresas rivais, mas elas também são de mundos rivais, podemos dizer assim. O futuro que uma das empresas quer que aconteça é completamente diferente do outro. Exatamente. Mas é porque, quando você vê o título, quando eu li o título a primeira vez, eu achava que era uma coisa metafórica. Tipo, é assim que se perde a guerra do tempo, sei lá, alguém morreu. Uhum. Não é isso, é uma literal guerra do tempo. Sim, elas estão viajando do tempo, elas estão viajando o tempo todo. Pelo controle deste tempo e pelo controle do mundo, do universo, assim, de como que vai ser o mundo. E aí, o que ela falou dessa questão de estilo de vida, uma delas tem... claramente você vê que é uma coisa, tipo, super robótica, tecnológica, industrial. E a outra é claramente uma coisa natureza, holística. Coisas vivas, uma coisa orgânica. E essas duas... empresas que a gente coloca como se fossem agências que elas foram contratadas. Eu diria que são até, tipo, mundos diferentes, não é? Exatamente, não, é muito, tipo assim, você tem que começar a ler esse livro sabendo que você não vai entender direito o que tá acontecendo. Exato, e aí a cada pequena coisinha que você conseguir entender, você se agarra nessa coisinha. Isso. Como você falou, é bem surrealista, né? Ele é um livro bem surrealista. E aí quando elas viajam pra cumprir as missões, às vezes é em momentos históricos que aconteceram no nosso mundo, outras vezes não. Outras vezes são momentos históricos inventados, sabe? Então... se você achar um nome de alguém, um lugar, uma palavra que parece numa língua estrangeira, pesquise. Outra coisa, desculpa te falar, porque você falou de cartas, mas as cartas não são necessariamente papel. Eu amei isso. As cartas são, tipo, elas se mandam mensagem de maneiras muito distintas, elas conseguem ver os sinais que elas deixam, conforme o dia vai passando, né? Tipo assim, ela vê a mensagem nos anéis de uma árvore que foi crescendo durante muitos anos e... por causa da interferência de uma e de outra, fez uma mensagem naquela árvore, ou num animal, ou você começa até a duvidar na trama de um sanidade. tecido, sabe? Cara, é muito surreal. Eu acho que o que os autores tiveram que estudar de maneiras e linguagens diversas pra conseguir só fazer o jeito que elas mandam as cartas uma pra outra... já é incrível. E aí a gente tem um pequeno mistério, né? Porque no final de cada capítulo, a gente tem um capítulozinho que é a missão, e no final desse capítulo, ela encontra a carta. As duas. E aí o próximo capítulo é a carta. Os capítulos se organizam assim. E aí, tem vezes que o capítulo da missão acaba quando ela encontra, e tem vezes que acaba depois que ela lê. E aí tem aquela pequena passagem, tipo... e depois veio alguém, e depois surgiu uma aranha e comeu os restos mortais do sei lá o que era a carta. Sabe? Você fica... o que tá acontecendo? O que isso significa? Sabe? Até... tudo faz sentido no final. Tudo faz sentido no final. Porque elas não podem ser pegas. Eu acho que isso é uma ofensa. Elas não podem ser pegas. E tem momentos que elas ficam nessa de... mas será que alguém percebeu? Ou será que não? Porque elas não podem nem pensar com muita frequência uma na outra, entende? Porque até a mente das duas é vigiada. Tipo assim, é muito surreal. E ainda assim há espaço pra amor, pra subjetividade e pra muitas referências. Eu geralmente não sou muito fã de livros que são tão fora da caixinha, assim, de tipo, não explicar nada. Mas a começar que eu já fui com uma expectativa de que não ia esse universo não ia ser explicado. Mas...
Nesse livro não faz diferença, porque a história é a relação entre elas duas, não é nem o que está acontecendo em volta delas, praticamente. Essa edição é lindíssima, falando do ponto de vista de design editorial aqui. Sim. Ela é realmente muito bonita. Sim, ela tem 2 ilustrações e ela tem as folhas de guarda, tem uma no início e uma no final. Ela tem as folhas de guarda com as peninhas verde e azul. E a apresentação Quer dizer, dos capítulos, vermelho e azul. a apresentação dos capítulos, por exemplo, essa aqui, se eu não me engano, foi escrita É uma pela carta da Blue. Blue. É uma carta da Blue. E aí a carta da Red, ela é assim, ó. Toda tecnológicazinha, porque tem a ver com os mundos de onde elas vieram. Ó, as anotações. Eu vi. Pra mim, uma das coisas que eu mais achei interessante foram os vocativos das cartas. Os vocativos das cartas. Sabe quando você começa a carta e você escreve querido fulano? Então, elas não escrevem querido fulano. Elas escrevem muita coisa que é uma referência a outra coisa. Eu tô caçando uma porque eu fui pesquisando todos os que não eram óbvios, tipo Querida Morango. Querida Morango é óbvio, morangos são vermelhos, é a Red, ok. Mas tem uma que é... A gente vai explicar esse aqui, ó, do 00001. Ah, não, eu acho que esse só é interessante pra designers. Mas eu tô caçando, eu sei qual é. Eu não sei aonde ele está, mas eu sei qual é. É um que a Blue escreve Querida Deleite de Marinheiro. E aí eu fui pesquisar por que deleite de marinheiro tem a ver com vermelho. Deleite de marinheiro. E aí eu cheguei em ditado popular de que se o céu tá vermelho de manhã é um deleite de marinheiro, porque o dia vai estar bom. E se o céu tá vermelho à noite é o terror do marinheiro, porque vai ter tempestade. Sabe? Tipo assim, eu fui pra lugares que... É interessante também. À noite, céu vermelho e deleite de marinheiro. Enfim, mas as missões delas, tipo, só pra contexto também, enquanto elas estão fazendo, elas estão cumprindo missões. Que são, tipo assim, basicamente estão interferindo na linha do tempo, basicamente. Estão interferindo numa... Tipo, elas fazem interferem no mundo aí de tal maneira, matam um fulano de tal, ou casa com um ciclano de tal e vive uma vida próspera e feliz com essa pessoa durante muito tempo pra poder interferir em vários pontinhos da linha do tempo pra chegar no resultado final. Enfim, não vou dar mais detalhes. Enfim, maravilhoso, eu tô apaixonada e eu vou comprar um pra mim. E é isso. Eu me recusei a dar isso. Eu vou copiar todas as minhas anotações. Eu escolhi Circo da Noite pra Nath ler dessa vez. E eu acho que nós três escolhemos sem querer, sem combinar, livros confusos. Nós três escolhemos livros em que ninguém explica nada, você é jogado no negócio e é isso. Então, Circo da Noite, pra quem não conhece, ele é um livro relativamente famoso, mas ele é uma fantasia levemente surrealista. E por que eu digo surrealista? Porque ele não te explica nada, exatamente. Você não sabe quais são as regras, você não sabe o que rege aquele mundo. Durante um bom tempo você nem sabe o que tá acontecendo direito. Mas a gente tem dois mágicos e ao mesmo tempo mágicos de verdade que acreditam em maneiras diferentes de ensinar essa magia. Então eles dois têm aprendizes ensinando do jeito deles e eles fazem isso periodicamente, de que eles pegam dois aprendizes e esses dois aprendizes vão se enfrentar de alguma maneira mística, misteriosa e tal, e essas duas pessoas são meio que marcadas, meio que ligadas uma à outra desde criança de um jeito mágico, místico, de novo, nem nada explicado. E dessa vez aqui que a gente tá acompanhando são a Célia e o Marco. Pra que esse conflito aconteça, é inventado um circo. Então esses dois caras, eles manipulam muito do mundo pra que esse conflito consiga acontecer. Entende? É muito interessante, gente. É simplesmente muito interessante. Eu já falei, tem uma resenha inteira sobre esse livro aqui, eu acho que é um vídeo de meia hora. Pra quem quiser saber um pouquinho mais, eu vou deixar aqui nos cards. Aí eu, teoricamente, li O Circo da Noite, supostamente. Só que eu não li. Porque eu não consigo, eu tô há um tempinho sem ler fantasia e eu não tô conseguindo ler. Na verdade, eu não tô nem conseguindo ler direito, né? E aí eu não consigo pegar fantasia porque eu fico atolada. Eu não tô com paciência pra ler. E aí eu comecei a ler, e aí eu comecei a ficar confusa. E eu falei, quer saber? Não consigo. E aí eu parei. Você chegou a ler quanto? Eu cheguei a ler... Páginas? Não, foi mais, pô. Também não, né, amiga? Calma aí, né? Você tentou um pouco mais entender, ok. Não, eu realmente tentei. Só que eu li pelo Kindle, então... Justo. Enfim, eu li, tipo, acho que foi uns 20%, mais ou menos assim. Já tava com os dois meninos. Com a Célia. Mas já tinha o circo? Não. Então tava num lugar que eles estavam sendo treinados. Isso, tava no treinamento, exatamente.
E aí eu fiquei muito sem paciência, porque eu não tô conseguindo ler fantasia. E aí eu falei assim, cara, eu não vou entender isso e eu vou ficar puta que eu não tô entendendo isso. E eu não consigo não entender as coisas nesse momento. E eu falei, quer saber, não vou ler. E eu só tô lendo livro asiático por algum motivo. Você até leu algumas fantasias asiáticas. Só li isso, né? Foi só. Não sei o que, a raposa, detetive a Deus raposa. e a Raposa. Deus e a raposa. O segundo é detetive alguma coisa. Já tem nas coisas que eu lembro. Tá. O seu eu li muito esse janeiro, ela leu muito o ano inteiro. Não, pior que não, a gente Já já volto. conversando sobre isso. Eu consegui ler ano passado, A Nath não, leu tipo menina. 30 anos. 30 anos? 30 livros. 30 livros ano passado. 30 livros, pô, é maravilhoso. É porque o padrão Meu dela padrão é 80. Não tô conseguindo. Nossa, E aí eu Eu sempre li uns 26 livros no ano passado. Eu acho que eu fechei o ano em, tipo, 18 livros. Mas você teve um ano caótico, né, amiga? E, tipo, Aí pra compensar, em janeiro você deu 10. Sim, calma lá, foram 5. Por enquanto. Você teve mais 5 dias. É, 6. Tô no sexto, tô no sexto. Mas o negócio foi. Nossa, porque eu fiquei triste, eu fiquei genuinamente triste, porque tipo, eu ver. Cara, se eu for no meu Scooby todo zoado, inclusive o Scooby tá todo lagado, mas se eu for ver no Scooby, é tipo assim, um ano, 50 e tantos livros. O outro ano, 30 e tantos livros. Aí depois, 22. Aí esse ano, 18. Olha que os 3 últimos foi tipo. Nas 2 últimas semanas do ano, cara. Você já tava no momento de foi vou nas- ler foi tudo. nas férias. férias. O meu eu escolhi esse aqui, que é A dos Humanos, da Hong Kong, pra Maria. Foi a minha melhor leitura do ano passado e do final do ano também. Que é basicamente baseado em um evento real que aconteceu na Coreia, que é o massacre de Gwangju, que conta sobre uma parte de uma repressão que estudantes receberam nessa cidade. E aí, parte da narração de um menino que tá num dessas quadras procurando o amigo dele que sumiu. E aí começa a história. Só que ele vai trocando de narrador, ele é muito curto, e ele tem 6 capítulos. Cada capítulo é sobre uma pessoa que participou de alguma forma nessa situação toda. É um livro que me deixou com vontade genuína de morrer. É muito triste e ele é fantástico. E aí eu escolhi pra Maria Clara porque eu não queria sofrer sozinha mesmo. Assim como o Pachinko. E por que ele também é confuso? Ele é confuso por causa da narração da Hong Kong. Que ela narra de um jeito que parece que ela tá falando com você. Ela narra em segunda pessoa. É basicamente, é bem Eu vou diferente. até comentar isso nos meus comentários. sobre E aí isso. quando eu comecei a ler, eu não entendi nada, eu só entendi depois. E aí eu dei pra Maria para ler. Para um sofrimento coreano novamente. Olá, estou lendo este livro, A dos Humanos. Esse eu acho que é o primeiro, tenho certeza, o primeiro diário de leitura, talvez, né, que eu tô fazendo, porque eu não sei exatamente como que eu vou fazer a separação disso, porque ele é separado por, tipos de relatos, mas não diz no sumário, então acabei de terminar o primeiro, começou o próximo. Eu já tô indo com uma certa expectativa desse ser um livro muito triste, porque foi o que me foi passado, né? Mas de início eu achei um pouco difícil de ler, porque ele é numa escrita um pouco diferente do que eu tava acostumada. É um pouco diferente, é um pouco mais formal do que eu tô acostumada, mas independente. E também eu tenho uma certa questão que eu acho mais difícil ler livros que tem muitas palavras de origem oriental, como este livro tem, porque a autora ela é coreana. Mas enfim, o outro ponto muito interessante disso é que acho que é o primeiro livro que eu já li, que ele se passa em segunda pessoa. Tipo, pelo menos o primeiro relato é em segunda pessoa. O segundo já começa em primeira pessoa, mas é muito estranho. Eu não sei, é uma proposta muito diferente, é uma coisa muito, como se o livro estivesse te falando, você está sentado numa escadaria, você está sentindo não sei o que, sabe? Só que você, no caso, é um personagem. E aí, teve um diálogo que eu fiquei muito confusa em relação a isso, que eu demorei acho que umas 10 páginas até... 10 não, mas umas 5 páginas até entender qual que era o esquema aqui. E é isso, mas tá sendo interessante. Eu acho que a autora fez essa construção dessa primeira parte pra te dar um choque maior, assim, como se você fosse um personagem daquela situação que é uma coisa terrível, né? O livro fala sobre um levante, uma revolta que existiu em 1980 na Coreia do Sul contra um governo, né? E foi bem tragicamente reprimida. Então, o livro já começa com o personagem principal que tem só 15 anos e no livro tá sendo referido como você, então como se você estivesse
na pele desse menino, que tá procurando um amigo dele que ele sabe que morreu nesse ataque. Então ele tá ajudando com as pessoas a lidarem com os corpos. Estou bem no início ainda, eu só li isso aqui. E esse livro é da Natália, né? Então não sei se vai dar pra ver direito, mas ele tem algumas marcações, eu ainda não cheguei nelas e elas estão bem mais pro final. Aqui. E estou um pouco com medo. Mas é isso. Parece muito bom, parece que eu vou chorar bastante também. Agora, voltando pra falar um pouco sobre esse livro, depois de ter terminado ele, né? Porque eu fiz o diário de leitura, né? Mas, um disclaimer, eu não costumo ler muito livro de... livros coreanos no geral, na verdade. Quem me coloca pra ler livros coreanos é a Natália. Então, eu nem lembro qual foi os últimos que eu já li. Acho que deve ter sido Patinco. Novamente é um livro trágico, quem diria? Mais ou menos trágico. Cara, É mais. Mais porque é real, eu não né? sei explicar. É porque esse livro me destruiu menos do que foi. Sério? Mas Aham. acho que a Patinca é mais longa também. É mais longo e é mais pessoal. Sim. Nesse você se envolve menos com o personagem. Eu me envolvi menos. Sim. Mas, tipo assim, em termos de coisas que aconteceram, eu acho muito trágico. Tipo assim, esse aqui é um massacre, o outro é repressão, é racismo? Racismo, é. Mas, então foi uma experiência, assim, igual que eu costumo ter só quando tá me impresso nos livros, né? Geralmente o tipo de leitura que eu leio. E eu acho que um ponto muito importante é dizer que eu já estava esperando ser devastador, porque a Natália já chegou me falando, fiquei destruída com esse livro. Então eu já peguei esse livro esperando ser algo que de fato foi, só que eu acho que isso dá uma diminuída na experiência em si, do que se você tivesse dado esse livro sem falar nada, eu teria sofrido mais, muito provavelmente. Não é uma crítica, tá? Mas é porque é um fato. Avise. Não, mas eu acho que é porque eu falei do livro antes do negócio da gente trocar, entendeu? Você falou enquanto você tava Lia, lendo. eu tava lendo e reclamando. Não, exatamente. Mas basicamente conta sobre esse massacre que aconteceu. Inclusive eu tive que dar uma pesquisada sobre na internet, porque eu não estava entendendo muitas coisas do contexto histórico. É o tipo de coisa tipo, que eu penso que se alguém... Porque fala sobre a ditadura que teve lá, né? Se alguém pegar, um estrangeiro pegar, ainda estou aqui pra ler, vai ter que fazer uma pesquisa prévia pra entender o que foi a ditadura no Brasil. Eu me senti assim. Mas assim, achei a escrita muito boa, assim, eu li muito rápido, tanto é que eu acho que eu li 5 livros desde então. Foi o mais. E foi muito rápido, porque a autora é uma escrita muito envolvente, assim, só que é confuso por quê? Que foi a coisa que me chocou, principalmente. Eu acho que foi o primeiro livro da minha vida que eu li que é em segunda pessoa, pelo menos um capítulo, 2, não sei. Eu acho. Não, Eu os acho outros... o último que não é. Ele vai mudando várias vezes, só que, tipo assim, quando se refere a um personagem específico, ele fala, tipo, quando você chegou em tal lugar, que é o primeiro capítulo é assim. Então, tipo, é um pouco confuso, porque você não tá entendendo o que tá acontecendo, você não tá entendendo quem você é nessa história, mas é um jeito muito sagaz de te envolver no meio da história, porque é literalmente, tipo, você estava na escada tal, quando tal coisa aconteceu, e enfim, a história é brutal, é um massacre, assim, tenebroso, e não só por causa disso, porque, tipo, o livro não é só sobre o massacre em si, mas sobre o que aconteceu depois, as prisões, a tortura. Então, assim, essa parte eu acho que foi a que me pegou mais, assim, a questão da tortura, como que personagens, eu também tive que ficar indo e voltando pra entender quem que tava no primeiro capítulo que eu tô ouvindo a história agora, sabe? Tipo, porque não explica. Os nomes também são difíceis. Tipo, tem uma menina que trabalha numa editora, tal. No início da história você não sabe que ela trabalha nessa editora, enfim. Qual das duas era, né? Porque eram duas. Exatamente. Aí você fica... Eu fiquei pelo menos um pouco confusa nessa questão de quem que era quem. Mas assim, igual eu falei, as histórias são bem brutais. Fala do ponto de vista de um menino de 15 anos, do amigo dele. Mas enfim, são pontos de vista muito... fala de um prisioneiro, fala, enfim, de uma mulher. Da mãe dele. Da mãe, do menino. Então você acompanha o que aconteceu de uma maneira muito ampla, assim, tipo, vários pontos de vista muito diferentes entre si e brutais. Quando eu tava lendo, igual eu falei, eu já tava esperando ser trágico, mas realmente foi bem trágico, mas também não me destruiu igual eu destruí a Natália. Mas me lembrou muito ler Ainda Estou Aqui, porque a temática é bem parecida no contexto de ser uma ditadura e repressão e tortura e tudo isso. Muito interessante. Outra coisa também é porque foi um levante estudantil, né? Foi. Então foi isso me pegou um pouco também, porque eram pessoas muito novas. Eu tô na universidade, então isso me afeta bem
bem pessoalmente. E a gente teve greve, e a gente pegou greve durante a nossa faculdade, que foi uma oportunidade Mas de não. rolar muita coisa. Não só por greve e tal, mas tipo por, sei lá, por me identificar mesmo com alguns dos personagens, pensar, caramba, aconteceu com eles uma coisa horrível, que se tivesse uma situação parecida aqui e a gente quisesse arrumar problema com um regime ditador, ia ser massacrado também, sabe? Enfim, muito bom. Recomendo. Não foi necessariamente Acabou 5 comigo estrelas. 10 de 10. Eu não diria que foi tipo 5 estrelas favoritado, mas eu gostei sim dele, recomendo. Inclusive ele recebeu um prêmio Nobel. Não, o outro recebeu. A autora é do prêmio Nobel. Isso é tendencioso. Foi a vegetariana? Não, foi a Sem Destino. Pode ser feito aqui na tarde, devolva seu livro trágico coreano. Muito obrigada. Mais uma vez. Mais uma vez. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, Não, se vai devolver inspirado. o livro, Não, não. é meu. Espero que vocês tenham gostado, se inspirado. Façam isso com seus amigos, gente. É muito divertido comparar o que a gente achou e o que a gente viu que a pessoa que leu primeiro não tinha visto. Eu tô tão feliz que eu consegui fazer ela ler Orgulho e Preconceito. Você não tem noção da minha Sim, felicidade. tem isso também. Ó. É o momento que você obriga o seu amigo a ler alguma coisa que você gosta muito. E aí você pelo menos vai ter alguém pra conversar, mesmo que ele não goste. Vocês vão falar sobre. E assistam os outros vídeos. Assistam os outros vídeos. Essa já é a terceira edição. São muito legais. A minha mãe Quarta vê vez. todos. A mãe da Maria é muito fã. Beijo, tia Márcia. Enfim, gente, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. E tchauzinho. Você quer começar ou começa? Gente, começa você, porque Então você foi a vamos primeira, começar. ela é a segunda e eu sou a terceira. Tá bom. Não é spoiler, né? Mas Meio que é, né?